CV Connect está no ar. Olá, estamos aqui para mais um CV Connect para falar sobre cultura. Aqui ao meu lado ele, Vinícius Alvarenga. Olá, boa noite, tudo bem? Eu espero que todos que estejam assistindo o nosso vídeo estejam tão bem e tão felizes como eu estou aqui em poder gravar esse vídeo para vocês. Hoje falaremos sobre Machado de Assis, especificamente sobre Dom Casmurro. Dom Casmurro é considerado uma das grandes obras de Machado de Assis e uma das grandes obras literárias da literatura brasileira. Estamos dando continuidade ao nosso projeto de trazer comentários sobre alguns livros considerados marcantes, grandes livros da nossa literatura. Dom Casmurro, de Machado de Assis, que foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, ocupando a 23ª cadeira. Machado de Assis, que é neto de escravos aforreados, ele, ao contrário da maioria dos escritores que até agora nós citamos, ele não teve condições de ter uma instrução pela época tão boa quanto outras pessoas tiveram, mas devido ao seu interesse pela literatura e pelo conhecimento, conseguiu, devido ao seu esforço, a se tornar este grande escritor tão conceituado e tão renomado na nossa literatura brasileira. As principais obras dele eram baseadas nos romances, entre eles Helena, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é claro, Dom Casmurro, entre outros, que compõem a carreira dele. É importante, Vinícius, falar que essa obra ela é muito bem elaborada, né? A gente vai entrar em detalhes sobre a obra, mas ela demorou muito tempo para ser escrita, né? Ela foi escrita, na verdade, em 1839 e só foi concluída em 1908 e foi agrupada, como você bem colocou, posterior a essa data ainda, né? Nós estamos falando aí que demorou quase 70 anos aí para se concluir a obra de Dom Casmurro, porque ela era feita através de publicações em folhetinhos, né? Jornais, assim, periódicos ali da época. Então, assim, vamos entrar um pouquinho agora na história, né, do que tramita essa história. A história é contada narrada, né? O personagem principal faz a narração da história, que é Dom Casmurro. Dom Casmurro recebeu esse apelido uma vez que estava viajando, fazendo uma viagem de trem, e um poeta ali acabou apelidando ele de Dom Casmurro, porque durante a explicação, as proclamações da poesia por esse escritor, ele acabou dormindo. Então acabou levando essa alcunha, né, esse apelido de Dom Casmurro, e ele acabou gostando, né, como suave esse apelido, e acabou adotando isso. Ele já está na idade bem avançada. Já não tem mais grandes realizações, grandes feitos a se fazer. Restaurou a sua casa de infância e não se animou, é um vazio, né, cheio de recordações, é oco, né, um objeto oco. Então ele resolve escrever um livro para narrar a sua história de vida, de amor, de decepção, de tudo, né? De tantas tristezas também. Porque, na verdade, a história de Dom Casmurro, ela é baseada num suspense, né, numa coisa que fica escondida, a gente não dizendo, talvez um dos maiores mistérios da literatura brasileira, se não o maior, e é baseada muito voltada para dúvidas, incertezas e o ciúme, né? Sim, a obra em si conta digamos assim, que tem dois personagens principais que fazem o casal, a parte do romance do livro, que é Bentinho é Dom Casmurro, e Capitu. Essa história, né, Vinícius? É só interessante a gente lembrar que quando Bentinho era jovem,
Aliás, quando Bentinho ainda nem era nascido, sua mãe prometeu entregar um padre a Deus, se ela conseguisse gerar uma criança e essa criança fosse sadia. E assim nasceu Bentinho e a mãe pretendia cumprir então a promessa que ela fez a E Deus, né? enviá-lo para o seminário para que o mesmo se tornasse padre futuramente. Mas isso não estava nos planos de Bentinho, que desde sempre, desde jovem, era apaixonado por Capitu. Lá no convento, né, Vinícius, ele acaba percebendo que não quer mais seguir com aquela carreira, com aquela sua vida religiosa, né? Então ele acaba tendo uma amizade ali dentro, que é Escobar, né? Sim, com Escobar. E Escobar também acaba também não optando também por seguir esse celibato, né? Mas acontece que ele fala, como é que eu vou sair daqui se minha mãe fez uma promessa a Deus, entregar um padre a Deus? E ali os dois juntos acabam bolando uma estratégia para driblar essa situação e resolver ali para que ninguém fosse prejudicado nessa história toda. Sim, né? com certeza. Dom Casmurro, no caso Bentinho, teve uma ideia, e mais seu amigo Escobar, uma ideia, digamos, para a época, Era até uma ideia normal, né? uma vamos ideia assim dizer. normal, porque a gente tem que contextualizar a época que foi escrito e que se passa a história, que era ainda a época da escravidão. E a ideia que eles tiveram foram que, como a mãe de Bentinho tinha prometido dar um padre a Deus, mas necessariamente não precisava ser ele o padre. A ideia era que um escravo Fosse enviado. fosse enviado e se tornasse padre. Foi o que aconteceu. Bentinho volta para casa, vai primeiro, né, para buscar os estudos, né, se forma em Sim, se direito, forma em direito. e acaba voltando finalmente para sua casa ali, onde que vivia toda a sua família. Reencontra de cara Capitu e já propõe casamento para a moça. Depois de ter voltado, terminado os estudos, ele propõe a Capitu pedido de casamento. E ele se surpreende a saber que seu amigo Escobar estava casado com a prima de Capitu. Quem diria, né, o Escobar, que era tão apaixonado com números, acabou se envolvendo com a prima De Capitu. do grande amor do seu melhor amigo. Até aí tudo bem, né, Vinícius? Sim, totalmente. Mas depois de muitos anos ali casados, Capitu não conseguia se engravidar de Bentinho. E Bentinho, que sempre quis ter um filho, ficava, digamos assim, aborrecido, porque seu amigo Escobar e a prima de Capitu já eram pais e já estavam cuidando de seus filhos. Isso, até aí, essa história não tem nada assim de anormal, de interessante, que chama atenção. A história é simples. Mas aí acontece algo que pode mudar todo o contexto disso. Bentinho recebe a notícia de que Capitu, até que enfim, conseguiu engravidar e ele será pai. Só que, com o passar do tempo, Essa criança essa criança não se parecia muito com Bentinho, né? não se parecia nada com Bentinho. E teve uma época antes ali de Capitu engravidar que tinha um determinado cidadão que estava meio que frequentemente dentro da casa de Bentinho. Isso causou muitas suspeitas, Muito constrangimento. muito constrangimento de que será que Capitu traiu Bentinho e que o pai de Ezequiel, não, o Ezequiel, que é o filho deles, será que é o pai? É o Bentinho ou Escobar? Essa dúvida deixou Bentinho, Dom Casmurro, atormentado. Se você que está aí do outro lado está gostando dessa história, gente, vamos adquirir o hábito de leitura. Esse livro está disponível em tantos lugares, né, Vinícius? Sim, esse livro, como é um clássico da nossa literatura,
é muito fácil de se adquirir. Se você não gosta de um livro físico, você pode conseguir ele um e-book, você pode conseguir ele pelo Kindle, ou até mesmo um PDF. Talvez você consiga na internet um PDF sobre ele. Não há desculpa para não ler. Isso. O importante é adquirir o hábito de leitura, né, O Vinícius? importante é adquirir o conhecimento, a leitura. Leitura é sempre bom porque ajuda a melhorar o seu vocabulário, ajuda a melhorar a sua interação, a forma que você até escreve, a forma que você, digamos assim, se socializa. Gente, vamos exercitar o cérebro, mas antes, sei lá, correr na livraria para comprar esse livro, que é Dom Casmurro, uma das grandes obras de Machado de Assis, deixa o seu dedinho aí no like, clica aí, dá aquele apoio, ajuda nosso canal a crescer, a se desenvolver. Deixa aí nos comentários se você já leu esse livro, o que você achou. E aí, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Ezequiel é filho de quem? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Vamos fazer essa enquete aí, né? Deixa seu comentário aí. Vamos descobrir pelo povo que tá aí, né, Vinícius? Quem que é o pai? Traiu ou não traiu? Vamos deixar essa dúvida aí com nossos espectadores, né? Mas nos respondam, Capitu traiu Bentinho ou não? Fica a dúvida. A dúvida é cruel. Essa dúvida é quase igual. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? A mesma coisa. Creio que essa seja a maior dúvida literária que nós temos. Gente, mais uma vez, Vinícius Alvarenga, muito obrigado por estar aqui. É sempre um prazer estar aqui com meu amigo Thiago Saraiva e com todos vocês que estão aqui assistindo. Galera que está aí do outro lado, nosso muito obrigado e até a próxima. Até mais.